Oiê! Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Como que vocês estão? Galera, vocês sabem me dizer qual que foi o comercial mais incrível que vocês já viram na vida de vocês? Porque no vídeo de hoje nós iremos destrinchar um dos comerciais mais geniais que a publicidade pôde nos fornecer nesses últimos anos. Então vem comigo, que agora nós iremos mergulhar na história de Coleman Sweeney, também conhecido como o maior babaca do mundo. This is a story about Coleman Sweeney. Coleman, in short, was an asshole. Bom, para aqueles que nunca assistiram esse comercial, ele retrata a história de Coleman, uma pessoa no mínimo excêntrica. A sua personalidade desafia as convenções sociais, but in a bad way. Coleman é grosseiro, machista, impulsivo, definitivamente uma pessoa não empática, na qual ninguém gostaria de ter uma amizade com um cara maluco como esse. Em trechos do comercial, o vemos roubando calcinhas na lavanderia, usando banheiro feminino, buzinando para idosos atravessando a rua e até mesmo maltratando animais. Porém, em uma reviravolta mirabolante, Coleman, de maneira repentina, morre de aneurisma cerebral em um restaurante ao meio de uma intensa e inútil discussão com uma garçonete sobre o preço das batatas fritas. E após isso, a trajetória de Coleman Sweeney muda para sempre. Mas como que a vida de alguém pode mudar depois da morte? Tipo, isso nem sequer faz sentido, vocês podem me perguntar. Então, galera, saca só. No momento em que a garçonete saca a carteira de Coleman, ela descobre que o maior babaca do mundo era também uma pessoa registrada como doadora de órgãos. E foi nesse dia em que Coleman foi de babaca para herói. O seu fígado foi doado para um pai de duas crianças. O seu coração foi para uma professora escolar. Os seus tendões foram para um veterano de guerra, enquanto as suas córneas, ironicamente, foram para sua vizinha de esquina. O que nos leva a uma mensagem final tocante e definitivamente não ortodoxa. Até mesmo um babaca pode salvar vidas. Respira. Bom, galerinha, esse comercial é de agosto de 2016 e ele foi assinado pela Donate Life, ONG sem fins lucrativos que tem como propósito aumentar o número de doadores de órgãos nos Estados Unidos. Afinal, após algumas pesquisas, essa ONG encontrou alguns dados curiosos. Primeiro, lá nos Estados Unidos, o número de pessoas que esperam por uma doação de um órgão ronda lá pelas casas dos 120 mil, ou seja, é muita gente. E segundo, por mais que 95% dos estadunidenses sejam a favor da doação de órgãos, apenas 52% eram de fato pessoas registradas. E por último, o número de millennials registrados estava decaindo com o tempo. E foi a partir desse cenário em que surgiu a ideia de produzir o comercial em questão. Se a gente for fazer uma análise mais aprofundada, percebemos que a peça-chave do comercial é o seu storytelling, em que, traduzindo para o bom português, é a maneira como a história é contada. Alguns recursos são clássicos para um storytelling publicitário, a começar pela tríade de personagens espaço-tempo, elementos que toda história possui e aqui não é diferente. Coleman Sweeney é o nosso protagonista, habitante de uma pequena cidade interiorana que vive no odierno ano de 2016. Agora, preste atenção. Uma das sacadas do filme é justamente a elasticidade do tempo, porque com os órgãos doados, mesmo morto, os impactos de Coleman continuaram por muitos anos. Tal macete leva a uma das principais construções de atributos que a Donate Life pretendia com a realização desse comercial, que é o sentimento de eternidade. Mais do que isso, se olharmos com atenção, veremos que o comercial atende à lendária estrutura narrativa da jornada do herói, que nada mais é do que a divisão dos três atos narrativos com base na origem, separação e reintegração do protagonista com o mundo. Porém, para um comercial atípico como esse, claro que também haveria uma subversão do conceito de herói. Coleman Sweeney é o exemplo prático do anti-herói, ou seja, o protagonista com morais questionáveis, e pode botar questionável nisso, que no final das contas atende a um objetivo com boa aprovação da sociedade. Dessa forma, se formos apontar em que momento se dá cada ato narrativo, iremos perceber que o ato de origem é a demonstração das atitudes esdrúxulas de Coleman, o ato de separação é a sua morte abrupta, e a reintegração é a destinação de seus órgãos doados. Assim, a história não atende todos os 12 passos da jornada do herói, até porque o segundo ato é bem curtinho. Mas isso não desmerece o fato de que os três atos são bem consolidados pelo enredo. E aí fica a dúvida final: como é que a marca se encaixa no meio disso tudo?
A Donate Life entra como a entidade decisória para que Coleman Sweeney pudesse se reintegrar ao mundo. Sendo assim, a marca abre portas para que o protagonista finalmente tomasse boas atitudes. O destino de cada um de seus órgãos remete a um simbolismo de esperança, prosperidade e saúde. Atributos esses que só puderam ser construídos pelo comercial por conta da contiguidade e contraste entre o babaca e o herói. E se você quer saber dos resultados, o comercial gerou 450 milhões de dólares em mídia espontânea, foi visto em mais de 76 países e o número diário de registros na The Nightlife teve um aumento de apenas 686%. Galera, esse é o poder de uma história bem contada. E você, tá esperando o que para se registrar como um doador de órgãos também? Enfim, vou ficando por aqui e até a próxima, galera. Fui! I can't